Uhum. Tá. Aí eu vou colocando o slide e pelo computador e vou falando aqui pelo meu celular. Rapidinho, deixa eu sempre vou pelo Zoom, eu não sei como é que eu anexo as coisas aqui. Tem um três pontinhos, tem um do lado três pontinhos, apresentar agora. Tá. Deixa eu deixar aberto primeiro. Deixa eu ver se é esse aqui rapidinho. Peraí. Rapidão. Rapidinho, molecada. Eu quero pegar uma aula que eu fiz mais atualizada. É... aqui. Achei. Tá. Rafaela Dobri, tudo bem? Oi, prof. Ô, Rafael, sua prova tava linda, viu, cara? Eu corrigi ela ontem. Se arrebentou, acho que tirou 9,8, sei lá, um negócio assim. Sério? Obrigada. Tava muito linda a sua prova. Obrigada. Me orgulhei de corrigir sua provinha, tava linda. Como é que eu coloco a aula aqui? Já tá aberta. Aí eu clico nos três pontinhos. O que eu faço? Ah, apresentar. Apresentar. Aí a tela inteira, uma janela, uma guia. A tela inteira. Uhum. Agora eu não vejo vocês, que tá tudo grandão aqui.
Professor, você não vê a gente mesmo no Meet. Ah, é? Uhum. Um pouco triste, porque eu gosto de ver vocês. Bom. Vou deixar vocês aqui, assim, olhando assim. Aí eu vou pelo menos vendo vocês um pouquinho. Senão eu vou falar com a parede aqui, vou ficar meio estranho. Porque é um tema extremamente importante, né? Não tem uma prova de residência que vocês vão fazer que vocês não vão ter uma questão de mama violenta, tá? Então, tem que saber tudo de mama e daquela mesma forma que a gente faz tudo, entendendo desde sua epidemiologia, carcinogênese, estadiamento, né? Tudo é importante, né? Vocês já passaram da fase de o que cai na prova ou que... Não, a gente precisa de conhecimento. Então a gente tem que dividir conhecimento, estudar junto, só assim a gente consegue ser feliz, né? Se formar em alguma coisa que a gente de fato domina. Então vamos lá. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Beleza. A gente passou, então, pela epidemiologia, né, os tumores frequentes em países desenvolvidos por causa da industrialização e desse processo das mulheres estarem trabalhando, tendo menos filhos, maior exposição estrogênica. Oi? Você não está compartilhando, não, tá? Peraí. Não, peraí. Vixe, mãe. Oi. Tava certo, professor. Era daquele jeito mesmo. Apresentar tela inteira. Mas aí só tem vocês aqui. Peraí, só uma coisa. Foi, prof. Tá. Então, epidemiologia. Passamos por tudo isso. Passamos por fatores de risco. Falamos de hereditariedade, né? Qual que é a síndrome genética mais comum em câncer de mama? A mutação do BRCA? BRCA1 e BRCA2, lembra? Que são genes supressores tumorais, né? Que a gente encontra ali, né, em 5 a 10% das pacientes com câncer de mama, que carregam esse potencial aumentado do desenvolvimento de neoplasia, porque já tem o sistema de reparo caduco pela falta do BRCA, né? A gente viu que BRCA1 tem um percentual de risco ao longo da vida de câncer de mama ao redor de 70%, do mesmo jeito BRCA2, mas em câncer de ovário, BRCA1 tem um risco um pouco maior, cerca de 40%, versus 17% com BRCA2. Tá? Isso é uma coisa recorrente em prova. As características, né, dos pacientes que a gente deve investigar, a mutação BRCA, geralmente são indivíduos mais novos, a gente não é novidade para a gente isso para síndrome genética hereditária. Tumores atípicos, né, ou seja, triplo negativo, que é o tumor de biologia mais agressiva,
Cânceres bilaterais, já é difícil ter um câncer, ter dois é uma dificuldade ainda maior, ou seja, isso leva a gente pensar que essa paciente possa ter uma síndrome genética hereditária. Todos os tumores de ovário devem ser investigados para BRCA. Lembra que, embora mutação BRCA seja menos frequente em ovário, isso acontece porque câncer de ovário é menos frequente. Porém, quando a gente avalia só o tumor, em termos de percentual, né, dentro do tumor, câncer de ovário tem mais mutação BRCA do que câncer de mama, embora ele seja menos prevalente. Então, todos os tumores de ovário devem ser investigados quanto à mutação BRCA, tá? Câncer de mama em homem nem se fala, extremamente atípico. Bom, a gente conversou bastante sobre isso, falou, né, dos reflexos da industrialização da mulher moderna e do fato disso estar diretamente relacionado ao aumento da incidência de câncer de mama, os fatores de risco e fatores protetores, tudo foi importante. Aquelas doenças, lesões consideradas pré-malignas, né, em cânceres de mama, que são os carcinomas in situ, mas, porém, existem doenças proliferativas, mesmo sem atipias, que favorecem maior risco de desenvolvimento de câncer de mama. Então, embora elas não sejam lesões pré-malignas, né, elas aumentam o risco. Lesões pré-malignas são os carcinomas in situ, mas as hiperplasias atípicas e mesmo as hiperplasias sem atipias aumentam o risco, claro, que as com atipia aumentam mais. Aqui é o gráfico ao longo da vida, dependendo do número de lesões que ela tem, né, isso também aumenta o risco ainda mais. Lembrando que doenças não proliferativas não aumentam o risco, como mastalgia, ectasia ductal e fibrose. Então, aquele resuminho dos fatores de risco que eu fiz direitinho para vocês, fatores protetores, falamos de síndromes genéticas hereditárias, que não a síndrome genética do câncer e ovário genético hereditário, né, que é do BRCA1, BRCA2, e a mutação TP53, a mutação do Li-Fraumeni, né, a síndrome de Li-Fraumeni, herança autossômica dominante, né, que tem a mutação do TP53. E, geralmente a gente tem crianças, né, pacientes bem jovens desenvolvendo neoplasia de origem familiar. Aí a gente tem mama, sarcoma, sistema nervoso central, leucemias. Peutz-Jeghers, né, que são aquelas lesões pigmentadas mucocutâneas associadas a pólipos intestinais não suspeitos de gerarem lesões oncológicas, né, não são adenomatosos, são amartomatosos, são pólipos de gordura, eles não geram tumores, mas esses pacientes que têm essa síndrome amartomatosa associada a esses pigmentos da boca, que é essa síndrome de Peutz-Jeghers, eles têm risco aumentado de câncer de mama e ovário também, que é a proteína STK11, né, que é um proto-oncogene que, quando alterado, leva ao um desbalanço aí dos níveis de estrogênio e testosterona. Falamos de Cowden, né, que é aquela síndrome amartomatosa, gera amartoma em todo que é lugar, de origem endodérmica, ectodérmica e mesodérmica, né, também aumenta o risco de câncer de mama. Falamos de prevenção, né, de prevenção primária, prevenção secundária. A gente viu a mamografia junto. A gente deu uma revisada em mamografia também, viu as bordas, tudo certinho, as calcificações. A gente foi até ultrassom, né? A gente falou do ultrassom, lembra? Da gordinha aqui, depois da mais compridinha. Lembra da sombra acústica posterior, né? Reforço acústico posterior para quem deixa passar o som e sombra acústica para quem não deixa passar o som. Em geral, tem um diâmetro antero-posterior maior do que o diâmetro lateral. Né? Então, quem tem um diâmetro lateral maior tende a ser benigno, ou seja, quem é mais paralelo à pele tende a ser benigno. Apresentação clínica. Em geral, as pacientes chegam assintomáticas em países, né, que a gente tem um rastreamento adequado, né, porque é um órgão fácil de a gente conseguir fazer uma avaliação por mamografia. Então, em geral, as pacientes devem chegar assintomáticas, né? Em países desenvolvidos, assim. No Brasil, não. 60% das mulheres chegam sintomáticas. Nos Estados Unidos é o contrário. 60% das mulheres chegam assintomáticas, tá? Que é o motivo
da mamografia, descobrir lesão subclínica. Porque a partir do momento em que eu detecto uma lesão clínica, já existem milhões de células tumorais ali. E que vêm a partir de mamografia normal, ou seja, vem por screening. Massa mamária não detectada na mamografia, 15%, e massa mamária no intervalo das mamografias pode chegar até 30% na literatura. Lembra que aquele tumor de intervalo que eu ajudei aquele caso do juiz lá. Tá. Em geral, as pacientes mais jovens, eu coloquei isso aqui por causa disso. Em geral, pacientes mais jovens descobrem a doença mais avançada, porque elas estão fora do período de rastreamento. Então, minhas pacientes de 30, 25 anos que descobrem câncer de mama, em geral, chegam com a doença mais avançada, pelo fato de não fazerem parte da idade do rastreamento. Tá? O que a gente vai ver no exame físico, né? Em geral, a gente tem uma lesão única. Dificilmente a gente tem lesões múltiplas, tá? Em geral, é uma lesão dura. E na sala, quando eu levo uma bolinha para vocês palparem a mama, assim, né? Com uma mama, com a bolinha, mas por aqui vai ficar um pouco difícil, mas é uma lesão em geral nodular, endurecida, aderida aos planos profundos, né? E unilateral. Dificilmente a gente vê lesão bilateral, né? Então, a gente vai dividir a mama em quadrantes, né? Você tem quadrantes mediais e os quadrantes laterais, superiores e inferiores, né? Então, a gente consegue definir ali no relógio, ali onde ela está, no quadrante superior direito, né? Superior lateral, né? Ou medial. Lateral para fora, medial para dentro, superior, inferior. Na prova vai ter lá união dos quadrantes superiores, união dos quadrantes inferiores, quadrante ínfero-medial direito, né? É bem tranquilo, né? Não é nenhuma novidade. O que a gente pode avaliar no exame físico? A gente pode ver uma inversão papilar. Eu tinha uma foto que eu tirei, não vai dar para mostrar. Tirei uma foto de uma paciente que eu queria... Essa que está aqui foi uma foto do ano retrasado. E dessa vez eu peguei uma paciente e eu pedi para tirar foto. Também com algumas alterações interessantes que vocês vão ver em exame físico, na hora que vocês estiverem no postinho e tal. Então, você pode ter a inversão da papila, né? Você vê que o tumor ele tem essa capacidade de retração. Então, a papila, né? O mamilo da paciente inverte. Então, a gente chama isso de inversão papilar. Edema da pele, pó de orange. Alguém já ouviu falar em pó de orange? Não. O que significa pó de orange? Casca de laranja. O aspecto da mama fica em casca de laranja. Por que casca de laranja? Por que fica esse aspecto? Aderido nos planos, sei lá, muscular, professor? Não, acontece isso, olha que legal, Dai. Por causa o tumor, ele invade a pele. Invadindo a pele, ele diminui a drenagem linfática da pele. Então, você fica igual a pele, igual quando você sai da piscina, sabe? Vou mostrar mais ou menos para vocês assim, se vocês conseguem enxergar. Vocês estão vendo aqui perto? Que há um aspecto aqui, nessa região, de enrugado. Tá vendo? Olha que interessante a avaliação dessa paciente aqui, estática, né? Você vê alguma assimetria nessa mama? Sim. Há uma assimetria, certo? Além da assimetria, você vê algum abaulamento? Sim, né? Aqui a gente percebe abaulamento, né, na mama da paciente, ó. Você vê alguma retração? Então, olha como é notório a avaliação no exame físico. É legal a gente descrever com esses termos, né? Abaulamento, retração, assimetria. Olha como é claro a visualização, mas isso a gente tem que saber descrever na hora, né? Então, a paciente tem inversão papilar, fossa supraclavicular e axilas livres de doença, né? Você não palpou nada diferente. Assimetria, abaulamentos, retrações. Então, tudo isso é importante na caracterização do exame físico de uma paciente com lesão suspeita na mama. Tá?
Quais são os linfonodos aí que eu devo palpar para que eu faça uma avaliação clínica adequada? Axila, Parasternal, né? parasternal, que aqui significa cadeia mamária interna. O que mais? Infraclavicular e supraclavicular. Todas essas regiões axilares, mediastina, aqui paramediana, né? Aqui mamária interna, desculpa, cadeia mamária interna, axilar, infraclavicular e supraclavicular são regiões de disseminação regionais do câncer de mama, tá? Então a gente deve no exame físico palpar essas áreas em busca de lesão suspeita clinicamente. Então, a gente também tem um tipo de carcinoma mamário que a gente chama de carcinoma inflamatório, né? O aspecto é mais ou menos dessa aqui, não sei se vocês estão enxergando. Parece uma mastite, mas em geral essas mulheres procuram a UPA, os serviços de postinho, tudo, e são tratadas como mastite de repetição. Então elas vão, aí usa antibiótico, anti-inflamatório, o negócio não só aumenta, não melhora. E isso é uma característica importante para vocês observarem e verem na vida prática, que é o carcinoma inflamatório da mama. Parece uma mastite, mas não é. Em geral, isso aqui tem uma massa endurecida aqui embaixo, tá? Que você vai palpar nitidamente uma região bem endurecida. Em geral, já tem linfonodos comprometidos na axila. E o subtipo molecular desse tipo de alteração, de carcinoma inflamatório, o tipo de tumor em geral é triplo negativo. Essa mama dói muito, em geral os pacientes podem até ter febre, e existe sim um infiltrado, né, leucocitário aqui, em virtude desse quadro inflamatório, tá? É realmente uma inflamação do tumor. A gente chama esse quadro de carcinoma inflamatório e está associado ao pior prognóstico dos tumores, que é o tumor triplo negativo, tá? E se assemelha muito a uma mastite. Olha aqui do lado, que interessante, um aspecto de casca de laranja, um pó de orange, né? Tá bem mais nítido aqui, né? Então isso acontece por quê? Por causa da diminuição da drenagem linfática da pele causada por infiltração tumoral. Beleza? Formas da gente... Oi? Beleza. Só falei, beleza. Beleza. Então, beleza. Aqui, ó lá. A gente tá vendo, a gente pode avaliar por uma inspeção estática, né? Deixando ela paciente só retinha sentada e vendo aquelas características que vocês viram. E aquelas características, elas podem se pronunciar conforme a gente faz a inspeção dinâmica. Então, eu falo para ela colocar a mão nas pernas e forçar o peitoral, essas retrações aumentam. Peço para ela esticar os braços para cima, esse aspecto de abaulamento, de retração, fica mais pronunciado. E aí eu consigo identificar melhor o que eu estou vendo, tá bom? A palpação da adenomegalia, aqui a gente vê a palpação axilar, supraclavicular, infraclavicular, e aqui ele não palpou aqui a região parasternal aqui, né? Mas aqui também tem cadeia mamária interna que quando está comprometida, às vezes aparece um abaulamento na região external ali, parasternal. Descarga papilar, em geral, independente se ela é sanguinolenta ou água de rocha, a maior característica que nos faz pensar em câncer é ela ser uniductal, tá? Em geral, meu Deus do céu, as descargas papilares multiductais ou poliductais, elas são, em geral, benignas, enquanto as descargas papilares uniductais, em geral, são malignas, tá? Não em geral, mas se isso acontece diante daquele aspecto, a gente deve ficar mais esperto. Mas, em geral, quando ela é poliductal, ela tem tendência de ser, mesmo que seja sanguinolenta, ela tem tendência de ser fisiológica. Outros sintomas que podem apresentar na clínica inicial do paciente é icterícia. E o que vocês imaginam que esteja acontecendo se a paciente com câncer de mama tiver ictérica? Metástase para fígado, né? Metástase hepática, com certeza. Alteração visual.
Metástase nervoso central, né? Convulsões, da mesma forma. Déficits motores, déficits focais, né? Então, isso é bastante comum, assim, em câncer de mama. Quais são os principais sítios de metástase de câncer de mama que vocês sugerem? Vamos lá. Sistema nervoso central, né? Fígado. Fígado, Pulmão também? Pulmão, osso Pulmão. e pulmão, tá? Sistema nervoso central, fígado, osso e pulmão, tá? Existem alguns subtipos moleculares de câncer de mama que têm maior tropismo pelos ossos. A gente vai chamá-los de luminais. Existem alguns subtipos moleculares de câncer de mama que têm mais tropismo pelo sistema nervoso central, que são os subtipos HER2 positivo, né? Então, depois a gente vai esmiuçar isso melhor, tá bom? Dores ósseas por metástase óssea, dispneia por alterações pulmonares. Então, osso, pulmão, fígado, sistema nervoso central. Diagnóstico. Vale a pena fazer uma PAF para diagnosticar câncer de mama numa lesão suspeita na mamografia? Ver o laço de RAD5, tá suspeita. Vale a pena fazer PAF ou core biopsy? Core biopsy. Agulha grossa, para eu ter tecido, para avaliar o perfil da paciente, né? Para avaliar se é um tumor luminal, se é um tumor triplo negativo, se é um tumor HER2, para que eu possa definir se eu vou agir com uma neoadjuvância ou se eu vou para a cirurgia direto. Eu preciso entender o perfil molecular da doença, a característica biológica da doença. E eu vou inferir a característica biológica da doença com base no fenótipo celular, tá? Hoje já existem outros meios de se fazer isso, como o Oncotype DX, avaliações moleculares, mas na prática a gente utiliza características fenotípicas da célula. Beleza? Uma técnica que pode ser feita para conseguir uma boa biópsia por agulha grossa é a mamotomia, que é uma máquina que consegue fazer uma biópsia por agulha grossa direcionada por tomografia, por ressonância ou até mesmo por ultrassom, tá? Se chama mamotomia. Ela já vai direto e faz uma biópsia por agulha grossa, mas não deixa de ser um meio de se fazer uma biópsia por agulha grossa, tá? Pode fazer guiada por ultrassom, mamografia, ressonância, e a ideia é você fazer uma biópsia pegando bastante material. A maior parte dos carcinomas de mama surgem do ducto. A minoria surge do lóbulo, né? Então, 70%, 80% dos casos são carcinomas do ducto invasivo, porque o ducto é que prolifera todo mês. Uma minoria pode ser dos dois tipos associados, lobular e ductal, e também existem outros subtipos, como metaplase, como sinoso, tubular, medular, papilar, que são bem menos comuns. De vez em quando aparece o stol do amor metaplásico, que é mais parecido com tumor triplo negativos. Os mucinosos são receptores hormonais positivos que respondem mal à químio, né? Então, medular, em geral, tumor receptor hormonal positivo. Então, a gente tem alguns outros subtipos, mas são menos comuns. O que a gente precisa lembrar é que o mais comum é o carcinoma ductal invasivo, seguido do lobular. Tumor filoides da mama, né? São subtipos mais raros. Eu falei que o tumor de mama ele pode surgir em qualquer estrutura da mama, né? E ele pode surgir, inclusive, do estroma da mama. E o tumor que surge no estroma da mama é o tumor filoides. Em geral, um tumor benigno, raríssimo você ter um tumor filoides maligno. Uma vez chegou para mim um tumor com transformação maligna e metástase pulmonar, inclusive, um pipinaço. Em geral, são pacientes jovens, o tumor tem grande volume e, em geral, é benigno. Isso que vocês precisam saber, tá? Olha como é que ele fica grandão. Doença de Paget. Lembra que eu falei que parece um eczema, parece uma alergia cutânea, mas que, na verdade, é um tumor de mama, em geral epitelial, que se restringe à pele, impossível dar metástases linfonodais. Em geral, a cirurgia é o tratamento convencional para a cura desses tumores, tá? Eles parecem realmente lesões eczematoides, tá? Qual que é o nome que eu vou dar para isso? Doença de Paget, tá?
tumor de mama epitelial, restrito ao epitélio. Poucas, né, a gente vai ver com uma extensão maior do que epitelial, indo para adérmio, alguma coisa nesse sentido, e o tratamento é cirúrgico. Tipos histológicos, a gente sabe que o câncer de mama, histologia básica, né, ductal, lobular, mas mesmo dentro dos ductais, a gente vai tentar dividi-los ainda em subgrupos cada vez mais específicos para nortear nosso tratamento, tá? Então, eu posso avaliar os tumores de mama. Então, os tumores de mama, eles não são uma doença única isolada. Tipo, tumor de mama eu trato assim, né? A gente vai subdividir. Câncer de cólon, quando vocês trataram, a gente tratava de uma forma só, né? Os tumores de cólon, adenocarcinoma de cólon. Os carcinomas de mama, a gente vai tratá-los conforme o seu grau de diferenciação. E isso vai trazer algumas características fenotípicas e a gente vai dar um nome para esse tumor de mama, mesmo ele sendo ductal, a gente vai dar um nome, um subnome a eles, conforme suas características fenotípicas, tá? Então, essas características fenotípicas, ou seja, que eu estou olhando para a célula e vendo, ela vem de características genéticas daquele tumor, tá bom? Então, algumas características genéticas vão trazer algumas características fenotípicas. Então, quando um tumor ele é muito parecido com a mama original, ou seja, com o ducto da onde ele surgiu, eu vou chamar ele de tumor luminal. Luminal vem de lumen, de luz. Então, se ele parece o ducto, ele vai chamar luminal. E qual que é a característica fenotípica da célula que parece muito a célula do ducto? Ela vai ter alta expressão de receptores hormonais. Estrogênio, progesterona. As células do ducto normal não têm receptores de estrógeno e progesterona? Todo mês ela não vai e volta, porque ela tem receptores. Então, um tumor oriundo desse ducto, que é bem diferenciado, ou seja, que é bem parecido com a célula que originou, ele vai ter, na sua superfície, receptores de estrógeno e de progesterona, certo? Então, a hora que eu for olhar essa célula na imunistoquímica, eu vou pegar um tecido biopsiado na core biopsy. Vou fazer imunistoquímica, porque só dá para fazer imunistoquímica com core biopsy, com PAF não dá, porque PAF vê células, não vê tecido. Então, eu pego uma core biopsy e eu vou avaliar lá. Faço a imunistoquímica e eu identifico que existe uma alta expressão de receptores de estrógeno e progesterona na superfície dessa célula. Então, eu vou chamar essas células de luminais, que são tumores bem diferenciados. Em contrapartida, os tumores que sofreram uma carga mutacional mais intensa, e nesses casos, em geral, a gente vê os mutados de BRCA, porque sofrem maior carga de mutação, porque não tem aquelas proteínas de reparo, então acabam sofrendo mais mutações do que o usual. Então, os tumores que eu identifico como tumores de mama que possuem uma mutação mais intensa, vocês acham que eles vão ser muito parecidos com a célula original ou muito diferente? Muito diferente. Então, vocês acham que eles vão expressar receptores de estrógeno e progesterona? Não. Então, esses tumores eu vou chamá-los de triplo negativo. Tá? Mas por que triplo? Receptor de estrógeno, progesterona e HER2. O que é esse HER2? Já vou explicar. Então, basicamente, a gente tinha dois tipos. Os luminais e os basal-like. Basal-like é o triplo negativo. Tá? Então, quando o cara olhava uma célula que na imunistoquímica ela era carequinha, não tinha receptor de estrógeno e progesterona, ele era basal-like. Molecularmente chamado de basal-like. E quando era uma célula que tinha receptores de estrógeno e progesterona, a gente chamava elas de luminais. Um bem diferenciado, o outro indiferenciado. Qual vocês acham que tem o pior prognóstico? Triplo negativo, basal-like. Por que basal-like? Porque ele é mais indiferenciado, sofreu mais carga mutacional, tende a proliferar mais rápido, recidivar mais rápido. Os tumores receptores hormonais positivos, que são bem diferenciados e parecidos com as células originais, eles tendem a ser mais lentos, com um prognóstico melhor. Beleza?
Quem já assistiu esse filme, é um filme legal, chama Uma Chance para Viver. Conta a história desse cara, o Dennis Slayman, que ele tinha até um laboratório atrás de uma quadra de basquete, ele tinha pouca verba para fazer pesquisa em oncologia, e ele conseguiu perceber uma coisa muito interessante: existiam tumores luminais que estavam proliferando como triplo negativos. E ele achou aquilo estranho, porque eles tinham características fenotípicas de células bem diferenciadas. Por que ele estava crescendo tão rápido? E aí ele começou a fazer pesquisas e tentar encontrar o porquê que isso estava acontecendo. E ele encontrou, na superfície desses tumores que cresciam muito rápido e que eram luminais, uma hiperexpressão de receptor de fator de crescimento. Todas as nossas células têm receptor de fator de crescimento. Quando você vai na academia, você se hiperestimula, começa a quebrar um monte de fibra muscular, há um estímulo proliferativo para crescimento de novas células. Isso se faz através de receptores de superfície, através de receptores de fator de crescimento, receptores de androgênio, que vão estimular a regeneração tecidual daquela região. Tanto que quem toma anabolizante tem uma recuperação muscular muito mais intensa, porque ele tem muito mais andrógeno, né, disponível para ligar em receptores e causar uma recuperação daquele tecido. Tá? Então, ele descobriu que existiam tumores X-Men que tinham sofrido, por uma questão adaptativa, tinham superexpressado receptores de fator de crescimento. Então, uma célula normal tinha 10 receptores de fator de crescimento, essa célula tumoral tinha 1000 receptores de fator de crescimento. Então, o mesmo estímulo que para uma célula estimulava 10, para essa célula estimulava 1000 receptores. Então, essas células acabavam proliferando e tendo estímulos de proliferação mais intensos. Ele conseguiu descobrir isso e ainda criou um anticorpo que grudava sobre esses receptores e anulava esses receptores, que ele chamou de trastuzumab. Então, é um anticorpo monoclonal, humanizado para que não tenha tantos efeitos anafiláticos na gente, né? Se vou botar só um de rato, a gente já chegou a usar bastante de rato, cetuximab, por exemplo, para EGFR, para o mesmo receptor, só que para o HER1, né? Para o HER2, ele criou uma molécula específica, que é o trastuzumab, que a gente usa até hoje, e que mudou a história do câncer de mama, porque esses eram tumores de pior prognóstico, porque eles tinham uma superexpressão HER2. Depois que o Dennis Slayman criou essa molécula, esse anticorpo que gruda sobre a superfície desses receptores, esses pacientes tiveram um prognóstico bem melhor. E hoje eles são os tumores de melhor prognóstico, por terem esse fator preditivo de resposta a uma terapia específica, que é a terapia do Dennis Slayman, que é o trastuzumab. Beleza? Deu para entender? Então a gente tem 3 mundos. O mundo dos luminais, que fenotipicamente tem receptor de estrógeno positivo, progesterona positiva e HER2 negativo. Os subtipos basal-like ou triplo negativo, em que eu vou ter receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona negativo, né? Receptor de estrógeno negativo, progesterona negativo e HER2 negativo. E os tumores basal-like ou triplo negativo. Ele é receptor de estrógeno negativo, progesterona negativo e HER2 negativo. E tem a terceira família, que é a família do HER2, que ele pode ter tanto receptor de estrógeno positivo ou negativo, progesterona positivo ou negativo, mas ele vai ter uma superexpressão HER2. 3 mundos: luminal, triplo negativo, HER2. Beleza? Vamos lá. Essa parte é chatinha, mas ela é interessante porque tem caído nas provas de residência. Tá? Os luminais, a gente vai dividir em luminal A e luminal B. Por quê? Luminal são os que têm receptores de estrógeno e progesterona e tem HER2 negativo, certo? Mas os luminais que têm o índice proliferativo nuclear mais alto, eles são mais proliferativos e têm pior prognóstico. Então a gente chamou eles de luminal B. Os luminais que têm índice proliferativo baixo, eles têm melhor prognóstico. Então a gente chamou eles de luminal A. Então, o que é o índice proliferativo? É o Ki67.
Então, tumores luminais com KI67 menor que 10%, mudou isso aqui, tá? Não é mais 14%, é 10%. Tumores luminais com KI67 menor que 10%, eles vão ser luminais A. Você acha que esses tumores respondem bem à quimioterapia? Não. São tumores bem diferenciados. Proliferam lentamente. A quimio precisa de células proliferativas. Luminal B também responderia pouco a químio, mas responde mais que luminal A, certo? Porque o índice proliferativo dele já é um pouco maior. Qual que é o limite? 10%. Então, tem receptor de hormônio positivo, HER2 negativo, KI67 maior que 10%, luminal B. Tem receptor de hormônio positivo, HER2 negativo, KI67 menor que 10%, luminal A. Beleza? Aí a gente criou os subtipos de câncer de mama. A gente tem, olha lá, vamos comigo, receptor de estrógeno positivo, progesterona positivo, HER2 negativo, KI67 menor que 10%, luminal A. Mesma coisa, com KI67 maior que 10%, luminal B. Se é HER2 positivo e receptor hormonal positivo, luminal B, HER2 positivo, luminal B, HER2 negativo. 3, receptor de estrógeno negativo, progesterona negativo, HER2 negativo, é o basal ou triplo negativo. Receptor de estrógeno negativo, progesterona negativo, HER2 positivo, a gente vai chamar de HER2 enriquecido. Então, você pode ter um HER2 em triplo negativo, que a gente vai chamar de HER2 enriquecido. Você pode ter um HER2 em luminal, que a gente vai chamar luminal B, HER2 positivo. É esquisito, mas fazendo exercício agora, vocês vão entender isso bem melhor, tá? Porque para eu definir o tratamento de um paciente com câncer de mama, eu preciso disso. E vocês vão entender por quê. E a lógica vocês têm na cabeça com aquela base de oncologia que a gente teve no começo. Aqui é interessante, olha como as células bem diferenciadas são para o luminal, tá vendo? E aqui, stem cells, células totipotentes, aí a gente tem já uma alteração mais para basal-like, tá vendo? Na história natural da célula. Então, quando ela faz o processo inverso, querendo se tornar uma célula totipotente, tentando se tornar uma célula progenitora, ela vai em caminho ao basal-like. Quando ela é uma célula bem diferenciada, ela tem um tumor que ainda não diferenciou muito, ela aqui está na região dos luminais. Beleza? Então, receptores hormonais, estrogênio e progesterona, são marcadores nucleares prognósticos, ou seja, quem tem maior expressão tem melhor prognóstico. Se assemelha ao tecido mamário normal, é bem diferenciado de evolução favorável. Beleza? HER2, proteína localiza-se na membrana celular, ativa a cascata de multiplicação celular, é um marcador preditivo de resposta a uma terapia, que é o trastuzumab. Beleza? E um marcador prognóstico, porque ter HER2 positivo confere por si só pior prognóstico. Mas se você tiver uma droga que grude nele, isso mostra que ele tem fator preditivo de resposta a uma certa terapia. Então, o HER2, ele é, ao mesmo tempo, fator prognóstico negativo e fator preditivo positivo. Positivo de resposta a uma terapia, prognóstico negativo, porque ele é um fator proliferativo. Beleza? KI67 é um marcador nuclear de proliferação celular. Quanto maior a expressão, maior a proliferação da célula. Então, quando você for ver um tumor HER2 positivo, em geral ele vai ter KI67 alto. Por isso que você não vê um tumor luminal A HER2 positivo. No máximo vai ser um luminal B HER2 positivo. Ou um triplo negativo HER2 positivo, que a gente vai chamar de HER2 enriquecido. É receptor de estrógeno negativo,
receptor de progesterona negativo, HER2 positivo, a gente vai chamar de HER2 enriquecido. Outros fatores prognósticos, status linfonodal. Então, quanto maior o número de linfonodos envolvidos, pior o prognóstico. E quanto maior o tamanho do tumor, pior o prognóstico. Beleza? Grau histológico falamos já, receptores hormonais já falamos já, HER2 falamos já. Quanto maior o tamanho, pior o prognóstico. Quanto maior o número de linfonodos, pior o prognóstico. Essa é uma coisinha bestinha. Então, estadiamento, que é algo importante para a vida de vocês ficar em prova, né? Vamos lá. T1, até 2 centímetros. T2, de 2 a 5 centímetros. T3, maior que 5 centímetros. Então, T1, 2 centímetros. T2, 2 a 5 centímetros. T3, maior que 5 centímetros. Aí vem o T4. T4A, invasão da parede torácica. Peraí. Prof, o T4 não vai ter o tamanho, então? O T4, ele pode ser de qualquer tamanho, mas que ele invada a estrutura. Então, por exemplo, tá vendo a parede torácica aqui, a musculatura? Se o tumor invadir a parede torácica, ele é um T4A. Se o tumor invade a pele e causa podorange, ele é um T4B. Se ele invade a parede torácica e a pele, ele é um T4C. E se ele é o carcinoma inflamatório, lembra do carcinoma inflamatório? T4D. Então, T4A invade a parede torácica. T4B invade a pele, causa podorange. T4C invade a parede torácica e a pele. E o T4D, carcinoma inflamatório, que é aquele que parece a mastite. Beleza? Então, T1 até 2 centímetros, T2 de 2 a 5, T3 maior que 5. Se invadiu parede torácica, T4A. Se invadiu a pele, T4B, independente do tamanho. Se invadiu a pele e a parede torácica, T4C. Beleza? Se invadiu, se é um carcinoma inflamatório, T4D. Ótimo. Eu vou falando assim porque eu acho que é melhor do que mostrando. Vamos lá. N. Linfonodo axilar solto, isolado, N1. Linfonodo axilar conglomerado, fixo, né? Tem uma bolinha fixa. Se ele é isolado, único, ele é N1. Se ele é um conglomerado fixo, ele é N2. Se ele é de cadeia mamária interna, ele é N2, de cara. Tá? Então, N1, axilar solto. N2, ou axilar fixo, conglomerado, ou mamária interna. N3, mamária interna e axilar. Ou supraclavicular ou infraclavicular. Então, N1, axilar solto, único, isolado. N2, axilar fixo, conglomerado. Ou mamária interna. N3, mamária interna e axilar. Ou supraclavicular ou infraclavicular. Tá? Todos estes são linfonodos regionais, ou seja, não vão ser M1. Se eu tiver um linfonodo paraórtico abdominal, ele vai ser o quê considerado? M1, metástases, né? Linfonodos entram no N quando eles são regionais, igual colo uterino com linfonodo pélvico, né? São linfonodos regionais. Câncer de mama, linfonodo regional,
É axilar, cadeia mamária interna, supraclavicular e infraclavicular. Deu para entender a disposição dos Ns? Beleza. E M0 é quando não tem metástase à distância e M1 é com metástase à distância. Então ficou bem tranquilo o estadiamento da mama, né? Uma coisa importante, derrame pleural é considerado M1, tá? M1A. Então, derrame pleural com doença compatível, né? Você fez lá a punção, tem doença, tem citologia positiva para câncer no líquido, ele já é considerado metastático, tá bom? E depois vocês vêm com calma, bem de boa. Tá. Vamos lá. Quais são os exames que eu peço para estadiar um câncer de mama? Então, quando chega alguém para você, fala, nossa, alguém está com câncer de mama na família. Você vai falar, mas espera, qual é o subtipo molecular? Qual que é a extensão da doença ao diagnóstico? Olha como essa aula é importante, molecada. Quanto de tia vai ligar para vocês vendo, nossa, câncer de mama na família? Aí vocês vão falar, pera, qual é o subtipo molecular que eu estou lidando? Para eu saber se é um tumor bem diferenciado, para saber se é um tumor pouco diferenciado, né? Qual que é a extensão da doença? Tem linfonodo comprometido? Vocês lembram que já cai para 80% da sobrevida em 5 anos? Ah, não tem linfonodo comprometido? 99% de sobrevida, lembra? Independente de estadiamento. Olha como essas coisas já devem fazer parte do mundo de vocês. Porque isso vai trazendo conhecimento e bagagem para vocês não só passar nas provas de residência, mas também serem médicos, né? Então, como é que eu estadio um câncer de mama? Então, se é um tumor inicial, eu só preciso avaliar a própria mama, com mamografia, ultrassom, e não tem evidência de doença à distância, não vou precisar olhar para outros cantos. Se é uma doença que já me confere risco de doença à distância, eu já vou estadiar completamente. Com que eu vou estadiar um câncer de mama? Quais são os principais sítios de metástase de um câncer de mama? Sistema nervoso central, osso, pulmão e fígado. Então, eu tenho que ter tomografia de tórax, tomografia de abdômen. Tórax para quê? Para ver pulmão. Abdômen para ver fígado. Cintilografia óssea para ver o quê? Osso, né? E você pode, para tumores HER2 positivo, lembra que era o que tinha tropismo para o sistema nervoso central, se você não tiver, mesmo sem clínica, para HER2 positivo, a gente pede imagem do cérebro. Na maior parte das pacientes, o sistema nervoso central, que é um local comum de metástase, a gente só pede se tiver clínica, tá? Mas na maior parte dos pacientes, a gente vai pedir a tomografia do tórax para avaliar pulmão, né, disseminação linfonodal axilar, abdômen para avaliar fígado, né, e cintilografia óssea para avaliar os ossos. Então, ressonância magnética vai ficar para aqueles casos de HER2 positivo, tá bom? Ou que eu tenha alguma clínica específica. Tumores iniciais de mama, e como é que eu vou definir o que é um tumor inicial de mama? Até T2N1. T3N0 para cima é considerado localmente avançado. Até T3N1, ele é considerado tumor inicial. Para tumores iniciais, eu não preciso pedir estadiamento completo, só se tiver sintoma. Se o cara tem um tumor inicial e ele tem sintomas ósseos, eu vou pedir cintilo, entendeu? Se ele tem tumor inicial e tem sintomas respiratórios, eu vou pedir tomografia de tórax. Então, não há obrigatoriedade de pedir estadiamento completo para tumores iniciais, mas para tumor localmente avançado é obrigado. Eu estadio todo mundo, tá? Mas isso na prática você vê. Tumores iniciais, você só faz o estadiamento apenas se sintomas. E em tumores localmente avançados, você é obrigado a pedir tomografia de tórax, abdômen e pelve e cintilografia óssea. Hoje, a gente tem mais frequentemente no particular o PET-CT, mas para a prova do SUS não entra
esses exames, tá? Mas esses pacientes eu consigo definir melhor se eles de fato são localmente avançados e não metastático com o PET-CT, tá? Carcinoma inflamatório também. É interessante que carcinoma inflamatório, independente da extensão, você sempre vai estadiar, mesmo que ele aparente uma doença inicial, tá? Você sempre vai fazer o estadiamento completo, beleza? Então, tumores iniciais, eu estadio mamografia e ultrassom para definição do tratamento, mais a biocore biopsy, e eu vou pedir exames de estadiamento completo, só se sintomas. Estadio localmente avançado, que vai do T3N0 até o 3C, né, que é quando você tem N2, N3 e tudo mais. Nesses casos, eu vou fazer TC de tórax, abdômen total, cintilografia óssea para todo mundo. E metastático também para todo mundo. Então, isso é uma coisa que aconteceu importante em relação ao câncer de mama, que foi a evolução do tratamento cirúrgico, né? Entre 1882 até 1948, a cirurgia que a gente fazia nas mulheres era a cirurgia de Halsted, sabe? Alguém já ouviu falar nisso? Não, só da pinça na Ele cirúrgica. tinha a pinça dele, né? A pinça do Halsted. Ele mesmo é da pinça. E o que ele fazia? Ele acreditava que o tumor de mama, ele vinha de uma região da mama inicial e ele se espalhava de forma centrífuga, né? Ele ia do centro para fora. Então, ele achava que onde ele conseguia pegar o tumor, se ele começasse a fazer ressecções, né, em círculos e indo cada vez mais profundamente, ele conseguiria eliminar a raiz do tumor. Então, ele pegava tumores pequenos e ele extirpava, né, a mulher completamente. Tirava o músculo peitoral maior, peitoral menor, tirava todos os linfonodos da axila, nível 1, 2, 3, né? Arrancava todos os linfonodos. Então, às vezes, tumores pequenos, ele fazia cirurgias gigantes. Ele curou muita gente, né? Mas as pessoas ficavam muito mutiladas. Eu até eu só vi uma paciente que fez essa cirurgia, que era uma paciente que tinha operado há 30 anos em Barretos. E esse é o aspecto da cirurgia, né? Então, você vê que é uma condição muito esteticamente muito ruim e também para a mobilidade dela muito ruim, né? Essas pacientes ficam com braços enormes porque diminuía a drenagem linfática daquele membro. Então, era muito, muito ruim. Então, ele tirava peitoral maior, peitoral menor e todos os linfonodos. Só em 1948 que o Patey conseguiu os mesmos resultados prognósticos poupando o peitoral maior. E a cirurgia radical que a gente faz até hoje foi desenvolvida em 1972 por um cara chamado Madden, e ele conseguiu poupar tanto o peitoral maior quanto o peitoral menor, e tirando só a glândula, mas todos eles faziam o esvaziamento axilar completo. Então, tanto o Halsted como o Patey como o Madden, a cirurgia só foi preservando a musculatura, mas a ressecção linfonodal era obrigatória. Beleza? Com o advento da radioterapia, né, a gente foi conseguindo fazer cirurgias cada vez mais conservadoras, né, e permitindo um resultado estético melhor. Olha que interessante aqui, uma mastectomia radical com preservação, ou seja, preservando um peitoral maior e menor, mas olha como esteticamente ainda é bem ruim, né? E aqui, uma quadrantectomia, ou seja, a retirada de um quadrante onde a doença estava, né? Olha como esteticamente é melhor para a paciente, né? E com a técnica de pesquisa de linfonodo sentinela, a gente conseguiu evitar a ressecção linfonodal axilar, evitando isso aqui, ó. Então, a gente conseguiu os mesmos resultados prognósticos desta paciente, preservando a axila e preservando a mama. Depois a gente faz uma simetrização dessa mama, ela fica top. E os resultados prognósticos são os mesmos da cirurgia mutilante. O que propiciou a gente conseguir fazer isso? O advento da radioterapia. Porque as cirurgias em que eu faço a ressecção apenas de um quadrante, lembra que a gente dividia a mama em quadrantes?
A cirurgia que a gente retira só um quadrante, a gente precisa obrigatoriamente irradiar aquela mama, porque se alguma microcélula ficou no meio do caminho, ela vai sofrer o efeito da radiação. Beleza? E com a técnica de linfonodo sentinela, a gente conseguia saber se alguma célula tentou sair desse local da mama e ir para algum lugar, ela obrigatoriamente tinha que passar pelo linfonodo sentinela. Se ela não passou pelo linfonodo sentinela, ela não passou por ali. Então, às vezes, ao invés da gente retirar todos os linfonodos da axila, a gente retirava um grupo de 3 a mais ou menos 3 a 4 linfonodos, que são os linfonodos sentinelas. Como é que a gente faz isso? Como é que é feita a técnica de linfonodo sentinela? A gente vai aplicar naquela região onde está o tumor o quê? Azul patente ou tecnésio, né? Que é uma substância radioativa. Depois a gente vai com probe, detecta onde está o linfonodo sentinela e resseca só os linfonodos sentinelas. Isso poupou o esvaziamento axilar. Isso proporcionou mesmos resultados prognósticos com uma cosmética melhor para o paciente. Beleza? Técnica de linfonodo sentinela, né? A drenagem do tumor, eu detecto com probe os linfonodos, resseco os linfonodos. Se não tiver linfonodo comprometido, eu não preciso fazer esvaziamento axilar. E se tiver linfonodo comprometido, até 3 linfonodos comprometidos, você não precisa esvaziar. Se tem 3, na verdade é 3 ou mais. Se pegou 3, até 3, né? Ou seja, 2 até vai. Se deu 3 comprometidos, você tem que esvaziar. Então, 3 é o limite. 2, beleza. Deu 3 para cima, aí já tem que esvaziar a axila. Beleza? Então, o que me permitiria não fazer uma cirurgia conservadora? Então, quais são as mulheres em que eu devo indicar uma cirurgia conservadora e quais são as mulheres que eu devo indicar uma mastectomia radical? Então, sempre eu vou tentar fazer uma cirurgia conservadora. Para a mulher tem uma questão de feminilidade, é muito importante fazer uma cirurgia conservadora. Então, mulheres em que o tumor ele tem mais de 20% do volume mamário, a cirurgia vai ficar esteticamente muito ruim. Então, ou eu lanço mão de uma neoadjuvância, ou eu faço uma mastectomia radical. Entendeu? Então, se eu tenho um tumor que ocupa mais de 20% do volume mamário, a tendência é que eu faça uma mastectomia radical. Tem mulheres que têm a mama pequena, e aí o tumor, mesmo pequeno, fica 20% do volume mamário, né? E aí você vai fazer uma cirurgia conservadora, vai sobrar muito pouca mama. Talvez nesse cenário seja até melhor fazer uma mastectomia radical, tá? Então, quando o tumor, em geral, tem mais de 20% do volume da mama, opta-se por uma cirurgia radical. Mas se a gente puder lançar mão de um tratamento neoadjuvante que permita uma cirurgia conservadora, a gente pode lançar mão também. Beleza? Quando a doença é multifocal, se ela está em mais de um quadrante. Se a doença está em mais de um quadrante, eu vou conseguir fazer uma biquadranté, vai sobrar nada, né? Então é melhor fazer uma cirurgia radical. Beleza? Mas lembrando que eu posso lançar mão de tratamentos neoadjuvantes para tentar propiciar uma cirurgia conservadora. Pode falar. Quando o senhor fala que é radical, vou tirar até a musculatura. Não vai dar para colocar Quando eu falo prótese. mastectomia radical hoje em dia, a gente não tira mais. Lembra que chegou no desenvolvimento ali em Madden, em que a gente não tira mais peitoral maior e menor. A gente tira a glândula, né, toda, né, e tira os linfonodos axilares. Na mastectomia radical, a gente sempre tira os linfonodos axilares. Fala. Dá para colocar prótese? Dá. A gente coloca de imediato, inclusive. Ah, sim. Tá? A gente só tira a glândula. Deixa o peitoral lá, bota tudo. Por isso que eu tô falando. A mastectomia radical, ela é uma alternativa que a gente tenta ao máximo evitar. Mas, não evitando, a gente consegue fazer prótese, sim. Porque a gente deixa o peitoral maior, deixa o peitoral menor e coloca a prótese. Tá? Contraindicações a tratamento conservador, que eu falei, tumor multicêntrico. Microcalcificações difusas. Lembra que microcalcificação ela é um indicativo de lesão? Então, se você pegou um quadrante que tinha lesão, só que nos outros existem microcalcificações
prováveis de doença in situ, fica ruim você não fazer uma mastectomia radical. Se ela tem uma mama que tem microcalcificações difusas em outros lugares, fala, cara, já que tem uma doença invasiva aqui, melhor tirar tudo. Impossibilidade de radioterapia complementar. Eu posso fazer uma cirurgia conservadora sem radioterapia complementar? Não. Eu só posso fazer uma cirurgia conservadora se tiver rádio, lembra? A radioterapia que me permitiu fazer as cirurgias conservadoras. Beleza? Margem comprometida após ampliação. Ampliei, deu positivo. Ampliei, deu positivo. Cara, o cara não tem mais para onde ir. Então vai ter que fazer uma mastectomia radical. Não tem jeito. Mesmo ampliando, pegou margem, não tem jeito. Linfonodo positivo. Se o linfonodo até 3 linfonodos, lembra? Não há necessidade de linfadenectomia radical. 3 ou mais linfonodos, linfadenectomia radical. Por que eu faço neoadjuvância? Qual que é o motivo? Pegar uma doença irressecável, por exemplo, estou com uma lesão de mama irressecável. Eu lanço mão de um tratamento neoadjuvante para torná-la ressecável. Aí eu consigo até fazer uma mastectomia radical. Tem pacientes que não saem nem com mastectomia radical. Então eu lanço tratamento neoadjuvante para pegar uma doença irressecável e torná-la ressecável. Aumentar as taxas de cirurgias conservadoras. Tem paciente que não tinha indicação de cirurgia conservadora. Tumor maior que 20% do volume mamário. Mas eu posso lançar mão de uma terapia neoadjuvante para conseguir uma cirurgia conservadora? Sim. Então, eu posso fazer isso. Tratamento precoce de micrometástases. Então, uma coisa interessante, tumores triplo negativos e tumores HER2 positivos, eles são tumores muito proliferativos, não são? Por sua biologia. Então, tumores triplo negativos, tumores HER2 positivos, são, em geral, mais proliferativos, não são? Sim? Sim. Então, você acha que eles não dão metástases mais precocemente? Então, a gente perdendo tempo indo lá, operar, tudo, isso não vai aumentar o risco de eu deixar passar uma micrometástase nesse período? Então, tratar com neoadjuvância faz com que eu consiga tratar precocemente essas micrometástases. Por exemplo, hoje teve uma postagem, não sei se vocês viram, de um personal trainer que estava postando sobre a aluna dele, que tem um tumor de mama, carequinha, a Sabrina, que está fazendo tratamento de câncer e está fazendo crossfit. Ela tem um... apareceu hoje, todo mundo me mandou, que todo mundo viu, isso aqui. É uma paciente minha que tem 32 anos, tem um câncer de mama triplo negativo, localmente avançado, que eu iniciei tratamento neoadjuvante para permitir uma cirurgia conservadora e o tumor sumiu no 3º ciclo de tratamento, né? Como ela faz muita atividade física, ela quase não teve toxicidade da quimioterapia. Então, hoje, cada vez mais eu tenho incentivado a atividade física para as minhas pacientes em quimioterapia e tem dado muito certo. Beleza? Vamos lá. Então, até tumores iniciais, lembra que então, para quem que eu vou indicar quimioterapia neoadjuvante? Para tumores ressecáveis que eu quero tornar ressecável. Para tumores que não vão sair por cirurgia conservadora, para torná-los cirurgias conservadoras. Para tratar precocemente micrometástases. E para testar a quimiosensibilidade do tumor. Se eu tirar a doença e fizer quimioadjuvante, eu vou saber se está respondendo? Não. Eu perco uma chance de avaliar a quimiosensibilidade da doença. Beleza? Então, uma coisa importante em relação à neoadjuvância. Professor, Em geral, eu vou oferecer neoadjuvância para tumores localmente avançados, certo? professor, então, na verdade, assim, se a paciente, o tumor dela é ressecável e tudo, pode ir para cirurgia, mas mesmo nesse caso, então, eu já não faço a cirurgia, eu faço primeiro essa quimiosensibilidade, então? Exato. E quais são os tumores, Sharon, que você indicaria para isso? Quais são os subtipos moleculares que você indicaria para uma neoadjuvância? Um luminal A, você gostaria de fazer uma neoadjuvância? Responde bem a químio. Mas um triplo negativo, igual dessa minha paciente, você acha que responderia bem a químio?
E na hora que a gente vai olhar na patologia, depois dos ciclos de quimioterapia que eu for fazer, a hora que eu chegar lá e sumiu o tumor inteiro, sumiu tudo, não tem mais nada, você acha que essa paciente tem mais chance de cura? Eu teria notado isso se eu tivesse feito terapia só na adjuvância? Então, tumores triplo negativos e tumores HER2 positivos, mesmo iniciais, eu tendo a fazer neoadjuvância, porque eles respondem bem ao tratamento. E isso vai ser, para mim, um fator prognóstico, porque quanto mais eles reduzirem, maior as chances de cura. E uma coisa interessante, tumores triplo negativos que eu fiz neoadjuvância e que na hora de operar não sumiram inteiro, eu posso fazer mais químio depois, na adjuvância. Se eu não tivesse feito na neo, eu ia saber isso? Tumores HER2 positivos, maior que 1 centímetro, eu já posso fazer neoadjuvância. Por quê? Eles respondem bem. Se eles responderem completo, isso é fator prognóstico. E outras coisas. Se eles não responderem completo, eu posso fazer mais químio depois. Mas tumores luminais, você indicaria neoadjuvância com químio? Não. Mas se for um tumor luminal irressecável, não tem jeito. Eu vou ter que fazer neoadjuvância com químio. Porque o que eu conseguir reduzir, eu vou propiciar uma cirurgia. Beleza? Mas vocês acham que um tumor luminal B vai responder melhor que o tumor luminal A? Sim. Tumor luminal B tem KM7 mais alto, tem índice proliferativo mais alto. Então, tumores luminais B tendem a responder um pouco melhor. Responder melhor que os tumores luminais A. Tá? A gente vai fazer uns exercícios de como a gente vai pensar esse tratamento. Beleza? Então, tratamento neoadjuvante, doença irressecável. Doença ressecável, mas não candidato à cirurgia conservadora. HER2 e triplo negativo, que eu preciso ver resposta patológica. Ficou claro? Legal, né? Na cirurgia, eu vou avaliar cirurgia conservadora ou mastectomia. Vocês já viram isso. Tranquilo. Eu vou fazer a pesquisa de linfonodo sentinela ou esvaziamento axilar. Quando que eu vou esvaziar? 3 linfonodos positivos na axila. Beleza? Se não tem 3 linfonodos positivos no sentinela, eu não vou esvaziar. Certo? Todos os pacientes que forem submetidos a uma cirurgia conservadora devem fazer rádio. Beleza? Todos os pacientes com N positivo devem fazer rádio. Então, eu fiz uma cirurgia conservadora. Eu fiz uma cirurgia, por exemplo, radical. Fiz uma cirurgia radical da mama. E mastectomia radical. Tinha linfonodo positivo. O paciente vai para a rádio? Vai. Certo? Porque tinha N positivo. Beleza? Beleza. Então, fechou. Então, quando que eu vou indicar a rádio? N positivo ou cirurgia conservadora? Beleza? Qualquer uma das opções. Se eu operei de cara, chegou para você um paciente operado de cara, tá? Essa coisa é um pouquinho mais difícil, eu vou tentar ser um pouco mais sucinto nisso, mas enfim. Se você chega um cara operado de cara para você e você vai ter que tomar uma decisão quanto à necessidade de fazer químio ou não. Se for um tumor luminal A, você acha que ele responde bem a químio? Não. Então, a tendência de um luminal A pequeno é que eu não faça químio. Mas se for um luminal A operado, o tumor tinha 5 centímetros. Cara, provavelmente você vai precisar de químio, porque embora você não tenha um alcance tão importante, era uma doença já de grande volume. Então, deixar de fazer químio nesse cenário é um pouco difícil. Então, existem algumas características da peça cirúrgicas que me fazem ter indicação de químio ou não. Se tem um tumor grande, maior que 2 centímetros, se tem invasão geolinfática, se tem invasão perineural, se é um tumor de KM7 alto, né, o que a gente chama de grau, quando é na peça, né, grau 3, por exemplo, esses tumores eu tendo a fazer quimioterapia. Agora, tumores grau 1, sem linfonodo comprometido, sem invasão geolinfática, sem invasão perineural, luminal A,
eu tendo a não fazer quimioterapia. Deu para entender isso? Hoje em dia, eu tenho o recurso de um teste genético chamado Oncotype DX. Com esse teste, eu consigo saber quem se beneficia de quimio na adjuvância. E aí eu consigo, com base nele, indicar ou não. Agora, antes dessa possibilidade, era só a partir dessas características da cirurgia. Então, se ele tinha características que favorecessem doença à distância, eu fazia químio. Se ele tivesse características de uma doença mais tranquila, de grau baixo, sem invasões locais do tumor, eu tendia a não fazer. Tá? Basicamente isso. O que é mais importante vocês saberem? Que todo paciente que tem receptor hormonal positivo vai receber bloqueador hormonal por pelo menos 5 anos. Quais os bloqueadores hormonais que nós temos disponíveis? Que sempre cai em prova de residência. Tamoxifeno. Alguém já ouviu falar em tamoxifeno? Tamoxifeno é um modulador seletivo do receptor de estrógeno. O que é um modulador seletivo? Em tecido de mama, ele tem função antagonista de receptor de estrógeno. Em tecido de endométrio, ele tem ação agonista. Em tecido ósseo, ele tem ação agonista. Em tecido sanguíneo, ele tem ação agonista. Então, ele é um modulador seletivo por isso. Em alguns locais, ele tem ação antagonista. Em outros locais, ele tem ação agonista. Então, ele consegue bloquear os efeitos do estrógeno na mama, ou seja, se alguma microcélula saiu da mão do cirurgião, não foi atingida pela químio, essa microcélula, por exemplo, de um luminal A, ela se alimenta de estrogênio, certo? Ela é estimulada por estrogênio. Se eu usar o tamoxifeno, ele vai bloquear o receptor. Ele vai antagonizar o receptor, porque essa célula é uma célula mamária. Então, o tamoxifeno vai bloquear o estímulo estrogênico. Isso vai evitar que essa célula seja estimulada pelo estrogênio. Então, a gente sabe que se essas pacientes ficarem 5 anos usando tamoxifeno, depois de ter tratado o câncer de mama, se alguma célula tentou escapar do tratamento, ela morre de fome. Ela morre por falta de estímulo. Tá? Isso reduz o risco de recidiva, em geral, na ordem de até 40%. Tá? Para pacientes que possuem receptores de estrógeno ou progesterona com mais de 1%, pelo menos. Ou seja, positivos. Né? Então, terapia adjuvante. A gente vai fazer quimioterapia com base nos critérios morfológicos da cirurgia. E a gente vai fazer hormonioterapia adjuvante com tamoxifeno por 5 anos, pelo menos. Isso já mudou hoje em dia. Mas se eu for dar uma aula gigante, mas a gente vai falar que mulheres de alto risco a gente chega a fazer 10 anos, tá? Principalmente pré-menopáusicas. Então, hormonioterapia a gente vai fazer por pelo menos 5 anos, tá? Que é para bloquear qualquer chance de um estímulo hormonal causar uma recidiva da doença, tá? Não foi o estrogênio que causou a doença lá atrás? Então, a gente vai bloqueá-lo por 5 anos para tentar aí matar de fome essas células que possam ter se desprendido do tumor. Tá bom? Então, quais são os medicamentos que eu utilizo como hormonioterapia adjuvante? Tamoxifeno e inibidores de aromatase. Os SERMs, né, que é o tamoxifeno mais importante, que é os moduladores seletivos do receptor de estrógeno, e os inibidores de aromatase. O que faz o inibidor de aromatase? Inibe a aromatase. Onde está a aromatase? No... Na gordura, né? Caricão. Top. Vamos te ver. Então, o que faz a aromatase? Converte androgênio em estrogênio, certo? Então, uma mulher na pós-menopausa, ela tem produção ovariana de estrogênio? Não. Então, ela produz estrogênio de alguma forma? Sim. Aonde? Na gordura. Se eu inibir a aromatase, ela vai produzir?
Não. Então, eu posso usar os inibidores de anormatrase, como o anastrozol, exemestano, para bloquear o único local de produção de estrogênio numa idosa, que é a gordura. Então, mulheres na pós-menopausa, que eu vou usar bloqueador hormonal, eu vou dar preferência para qual? Inibidor de aromatase. Mulheres na pré-menopausa, eu vou dar preferência para o tamoxifeno. Por quê? Se eu usar um inibidor de aromatase na pré-menopausa, o que vai acontecer? Vai aumentar o nível de estrógeno ou não? Sim, porque eu vou inibir o da gordura. Só que daí o eixo hipofisário vai estimular a produção mais ovariana. Porque a produção ovariana está normal. Entendeu? Então, se eu usar inibidor de aromatase, eu vou conseguir reverter a produção ovariana? Não. Então, eu não posso usar um modulador seletivo do receptor de estrógeno para quem tem o eixo preservado. Se eu for usar um tamoxifeno numa paciente na pré-menopausa, o que é mandatório fazer? Bloquear o eixo. Como que eu bloqueio o eixo? Com análogo de GNRH. Não é o GNRH que vai estimular a produção de FSH e LH, que vai liberar a produção de estradiol? Se eu usar um análogo de GNRH, eu quebro o pulso noturno do GNRH. Quebrando o pulso, usando um análogo, é usar um agonista, né? Então, como é que um agonista, usando um agonista, eu vou bloquear o estradiol? Porque eu quebro o pulso do hipotálamo para a hipófise. Quebrando o pulso, ele força a hipófise a parar de produzir FSH-LH, que vai acabar parando de produzir estradiol. Então, para eu usar tamoxifeno numa pré-menopáusica, eu preciso bloquear o estímulo central de produção de estrogênio. Através do quê? De análogos de GNRH. Tem leuprorelina, gozerolina, vários medicamentos que eu uso para bloquear a produção de estradiol. Tá bom? Vocês entenderam o tamoxifeno? O que é interessante do tamoxifeno? Ele tem ação antagonista na mama, mas ele tem ação agonista no endométrio. Então, ele causa espessamento endometrial e ele pode até causar câncer de endométrio. Tá? Mas é raro, é menos de 1% dos pacientes, mas a gente sempre monitora se tiver sangramento, né, para a gente não se surpreender com câncer de endométrio nessas pacientes. Eu nunca vi, mas existe literatura para isso. E ele também tem ação agonista nos ossos. Lembrando que o estradiol, ele tem função de preservar a matriz óssea. Então, o inibidor de aromatase, como ele inibe completamente o estradiol na mulher pós-menopáusica, ele vai levar a um aceleramento da perda de matriz óssea. Agora, o tamoxifeno, ele é o inverso. Ele estimula a matriz óssea. Então, ele não causa tanta osteoporose como causa o anastrozol numa pós-menopáusica. Porque o anastrozol vai deixar a mulher sem produção, né, de estrogênio, e isso vai afetar a matriz óssea. Deu para entender? Então, vamos voltar nesse slide. Neoadjuvância eu uso para tumores irressecáveis para torná-los ressecáveis. Tumores ressecáveis que eu quero tentar tornar uma cirurgia conservadora. E tumores HER2 positivo e triplo negativo, menos os iniciais, porque eu quero avaliar se eles são sensíveis ao tratamento, se eles vão ter resposta completa. E caso eles não tenham resposta completa, eu posso continuar fazendo químio na adjuvância. Tá? Cirurgia conservadora, vocês entenderam que eu preciso de rádio. Se tiver linfonodo positivo, eu preciso de rádio. BLS eu sempre faço. Se tiver mais de 3 linfonodos, eu esvazio. Tratamento adjuvante. Se alguém operou de cara, pode ser triplo negativo, operou de cara, luminal, operou de cara. Em geral, são os luminais que vão operar de cara. Eu vou decidir quanto à quimioterapia adjuvante com base na morfologia que eu falei para vocês. Radioterapia adjuvante para cirurgias conservadoras e hormonioterapia adjuvante por pelo menos 5 anos para todas as pacientes com receptor hormonal positivo. Então, adjuvância, radioterapia para todas submetidas a tratamento conservador ou N positivo. Hormonioterapia para todos os receptores hormonais positivos, maior que 1%. Quimioterapia, avaliar o risco. HER2 positivos,
todos os HER2 positivos vão tratar com químio e a droga do Dennis Slamon, trastuzumab. Tá? Então, eu vou indicar neoadjuvância para um HER2 positivo. Ele vai fazer químio com trastuzumab. Para um triplo negativo, químio. Só químio. Tá? Para um HER2 positivo, químio com trastuzumab. Aí, em geral, a neoadjuvância a gente faz por 6 meses. Aí a gente vai operar. Se o paciente teve resposta completa, ele só segue com a terapia anti-HER2. Se é um HER2 positivo. Se é um triplo negativo e ele teve resposta completa, acabou ali. Ele vai para a radioterapia e acabou. Se é um triplo negativo e ele não teve resposta completa, ele segue com químio por mais 6 meses. Beleza? Vamos tentar fazer exercício disso? Paciente de 35 anos, de carcinoma ductal invasivo de mama, triplo negativo, T4BN1. O que seria um T4BN1? T4B é o que, galera? Ele atingiu musculatura. Ele atingiu musculatura e ele tem linfonodo, se eu não me engano, axilar, né? Então, ele é T4A atinge a parede torácica. T4B atinge a pele, lembra? T4B atinge a pele. E o N positivo é que ele tem axilar solto, né? Isso é uma doença inicial ou localmente avançada? Localmente avançado. Vocês fariam neoadjuvância para esse caso? Sim. Legal, né? Um triplo negativo, tem biologia para isso. É localmente avançado. A gente invadiu pele, linfonodo positivo. A nossa tendência é fazer quimioterapia neoadjuvante, não é? Depois da quimioterapia neoadjuvante, a gente vai tentar fazer uma cirurgia, certo? Depois da cirurgia, esse paciente vai para a radioterapia? Vai, adjuvante, né? Sim, ele é positivo, lembra? Se esse paciente tiver resposta patológica completa, ele segue fazendo quimioterapia depois na adjuvância? Se ele teve resposta completa, não. Se ele teve resposta completa, se ele não teve resposta completa, ele segue fazendo mais 6 meses de quimio adjuvante, lembra? Triplo negativo. E esse paciente vai fazer hormonioterapia adjuvante? É triplo negativo, né? Não tem. Não vai fazer. Então, esse é um paciente que vocês gostariam de cara de fazer uma quimioterapia neoadjuvante, porque é uma doença localmente avançada, com o intuito de tentar reduzir ao máximo, se possível, até a resposta completa, né? Para tentar uma cirurgia conservadora. Obrigatoriamente, esse caso vai para radioterapia. Se não responder completo a neoadjuvância, vai receber mais químio na adjuvância, para melhorar o prognóstico. E ele não vai receber hormonioterapia, porque ele é um tumor triplo negativo, ele não tem receptores hormonais. Fechou? Paciente de 60 anos, carcinoma lobular in situ, ou seja, um tumor mais raro, né? Lembra que o mais comum é ductal. Luminal A, ou seja, ele tem receptor de estrógeno positivo, progesterona positivo, KM67 menor que 10% e HER2 negativo. Ele tem um tumor T1B, quer dizer que ele tem de meio a 1 centímetro de tumor. Vocês gostariam de fazer neoadjuvância? Ele não responderia tão bem, né? Porque ele é do tipo 1, ele é do tipo luminal A. Isso. Luminal A, pequenininho desse jeito, menor que 2 centímetros. Vocês operariam de cara ou mandaria para neoadjuvância? Operaria de cara. Acho que operaria. Operaria de cara. Chegou lá a cirurgia. Ou tirou o tumorzinho. Aí veio lá, tem um BN0, né? Vocês fariam radioterapia? Ah, professor, acho que não, pela idade, não sei. Não, supernova, meu. Você quer tirar... Quantos anos tem sua mãe? Você gostaria de tirar o peito dela? Não. Sacanagem, que eu vou falar pra tua mãe quando eu conhecer ela, viu? Tu mandou tirar o peito dela. Não.
Não, eu tô falando da químio, né? Tipo, vai tirar o tumorzinho, e aí você tá falando da químio depois, não é isso? Não, não. Rádio, Tô falando da rádio. radioterapia. Ah, tá. Não. Faz sim, porque toda cirurgia conservadora, Nada. Uhum. toda cirurgia conservadora precisa de rádio. Rádio. Aham. Então, se eu for para cirurgia de caras conservadora, ela vai fazer rádio? Vai. Obrigatoriamente vai fazer rádio, porque a cirurgia foi conservadora. Lembra que só foi possível não fazer uma cirurgia de Halsted por causa da rádio. Então, se eu vou fazer uma cirurgia de quadrante, eu preciso fazer rádio adjuvante. Deu para entender isso? Ela vai receber hormonioterapia adjuvante? Aí tem receptor. Tem receptor. Ela vai receber o quê? Inibidor de aromatase ou tamoxifeno? Ele tá pós-menopausa já. Pós-menopausa, inibidor de aromatase, né? Aê, muito bom. Muito bom. Deu para entender? Não dá para entender a lógica assim da coisa? É um pouco complexo que é a primeira vez que vocês estão vendo, mas assim, você viu que tem uma lógica biológica de tamanho, de objetivos com neoadjuvância, com cirurgia conservadora. Então, trazer todos esses conceitos com estadiamento, com estruturamento em 40 minutos, 1 hora, é foda, assim, mas estou tentando dar meu melhor aqui. Vamos lá. Paciente de 40 anos. Nesse luminal A, desse exemplo 2, vocês fariam químio? Adjuvante? Não, então, foi por isso que eu respondi aquela hora que não, porque eu Não, acho né? Nem químio adjuvante eu faria. Nem químio adjuvante eu faria. Paciente de 40 anos, CDI de mama, HER2 positivo, T4B. O que é T4B? Pega a pele. N3? São os dois, né? A cadeia axilar e a E mamária. mamária interna, ou supraclavicular ou infraclavicular, lembra, G? Isso. E M1 para osso. Já tá com metástase. Então, qual que é o tratamento que essa paciente vai receber? Quimioterapia paliativa. Ela é metastática. Vale a pena a gente operar essa paciente? Não. Só que todo paciente HER2 que faz quimioterapia recebe a droga do Dennis Sleiman. Então, ele vai receber quimioterapia mais terapia anti-HER2. Beleza? 150 anos, CDI de mama, luminal B, T2N0M0. Tá? Esse é um tumor inicial. Até T2N1, lembra? Você poderia operar de cara? Tumor de 2 a 5 centímetros, né? Pode ser. É um luminal B, eu tenderia a operar de cara, tá? Operando de cara, cirurgia conservadora, vai para rádio? Vai. Vai receber hormonioterapia adjuvante? Vai. Como esse tumor já é maiorzinho, de 2 a 5 centímetros, e ele é luminal B, ele valeria a pena fazer uma quimio adjuvante? Tá? Você já me mostra que esse paciente aí sim eu tenderia a fazer quimio adjuvante. Olha para esse caso e olha para o 2, T1 BN0 luminal A. Esse eu tenderia a não querer, uma biologia mais fácil, um tumor menorzinho. O outro é um tumor que tem 2 a 5 centímetros, é um luminal B, já tem um KM67 mais alto. Eu tenderia a fazer químio nesse cenário. Entendeu? Então, esse paciente receberia 6 meses de quimio adjuvante, hormonioterapia adjuvante e radioterapia adjuvante. Deu para entender? Fechou. E o baixo, 57 anos, CDI de mama luminal B, T3N1M1. Aqui é um conceito que eu ainda não passei. É metastático, certo? Vale a pena operar? Não. Então, essa paciente vai se tratar de forma paliativa. Todos os tumores luminais, a gente vai primeiro esgotar as linhas hormonais e depois vai para a químio. Então, a gente vai começar com inibidor de aromatase, né? Tem um tamoxifeno-like, que eu não expliquei para vocês, chamado fulvestranto, que ele bloqueia a captação do receptor de estrógeno na superfície da célula, sua incorporação para dentro do citoplasma e sua incorporação para dentro do núcleo. Ele age em 3 fases. A gente chama ele de fulvestranto, tá? Ele é uma medicação que não é usada na adjuvância, mas ele é usado no paliativo, para bloqueador hormonal
né, de pacientes com câncer de mama luminais metastáticos. Então, o que eu quero só que vocês lembrem dos luminais metastáticos? Que sempre que eu tiver luminal metastático, eu vou usar bloqueador hormonal, porque segura a doença por mais tempo do que químio e traz melhor qualidade de vida. Se o tratamento é paliativo, a ideia é trazer qualidade de vida. Então, eu vou sempre optar pelos tratamentos hormonais. Tá? Então, câncer de mama luminal metastático, eu vou usar bloqueador hormonal. Aí vai o inibidor de aromatase, vai o fulvestranto, tamoxifeno, enfim. Um mundo de medicações novas, inibidores CDK4, CDK6, que não vale a pena vocês entenderem, mas o princípio que vocês precisam entender é que tumor luminal eu vou tratar com hormônio no cenário paliativo. E se for um triplo negativo no cenário paliativo? O de baixo. Vale a pena fazer hormonioterapia? Não, é triplo negativo, não vai. Aí ele vai para o quê direto? Essa é químio. Quimioterapia. Vocês terem noção? Sabe quanto que vive um triplo negativo metastático? Sobrevida mediana? 13 meses. Sabe quanto vive, que é essa paciente que eu tive resposta completa, que eu falei para vocês da academia? Sabe quanto que vive um luminal metastático? 5 anos. Olha a diferença da biologia do tumor. Olha como um tumor indiferenciado prediz prognóstico. Olha como um tumor bem diferenciado também prediz prognóstico, né? Olha como é interessante vocês já terem essa vivência com esse conteúdo de biologias assim tumorais distintas e o quanto isso interfere na vida desses pacientes. Tenho certeza que agora, quando vocês lerem, né, sobre isso, quando vocês estudarem, vocês vão estar muito mais familiarizados com esses termos e com esses conceitos, tá? Aqui, paciente de 45 anos, CDI de mama, HER2 positivo, receptor hormonal positivo, T2N1. Isso aqui, você tenderia a fazer neoadjuvância? Fala aí, galera. Eu acho que sim. Por quê? Sharon? Ele não tem 3 ali, mas tem 2 e já está em T2, quer dizer, já está meio grandinho, está de 2 a 5, né? Não era de 2 a 5? Isso. Mas o que mais te chama a atenção para fazer neoadjuvância aí? E também já pegou o linfonodo. Também. Outra questão. O HER, né, Bruce? HER2. Responde bem a neoadjuvância. E se responder completa, é fator prognóstico. E se não responder completa, a gente consegue lançar mais tratamentos na adjuvância. Então, isso é uma característica importante. Tumores triplo negativos e HER2 positivos sempre vão abrir uma anteninha para a gente para neoadjuvância, tá? HER2 positivos maior que 1 centímetro, a gente já tende a fazer neoadjuvância, entendeu? E triplo negativos com 2 centímetros, acima de 2 centímetros, a gente já vai também tender a fazer neoadjuvância, tá? Triplo negativo acima de 2 centímetros e HER2 positivo acima de 1 centímetro, eu tendo sempre a iniciar com neoadjuvância. Beleza? Deu para entender? É um mundo diferente, um mundo novo, mas é uma primeira visão, né? Se a gente tivesse tempo, a gente ia treinar em aula, ia fazer um monte de exercício, ia revisar a epidemiologia, mas o tempo ficou curto, né? Porque a gente teve muito tempão para N1 e pouco tempinho para esses temas da N2. Provavelmente, no próximo grupo, eu vou colocar mama e colo de útero para as primeiras provas e colocar cólon e o resto para depois. Porque eu acho que é um tema que é muito mais recorrente em prova de residência, vocês precisam saber mais, e acaba ficando para um final que vocês estão cansados e tem pouco tempo para dar as aulas e tal. Então, eu vou fazer essa mudança para os próximos. Mas é isso aí, galera. Bom, esse é o que dava para a gente já finalizar bem câncer de mama. Câncer de mama vai ser uns 60% da prova, tá? E a gente vai tentar encaixar o câncer de pulmão aí essa semana para a gente finalizar todos os temas que eu tinha para passar para vocês. Então, por mais que pareça esquisito, né, eu acho que a gente conseguiu entender a lógica. É isso que eu preciso passar para vocês, que o resto vocês conseguem correr atrás. Se vocês conseguiram entender a lógica do tratamento, já está ótimo para hoje. A hora que vocês forem ler isso de fato num livro do Medicurso, qualquer coisa que seja, vai entrar bem mais fácil. Tá bom? E eu vou ter cumprido minha parte. Beijo para vocês. Beijo, prof. Obrigada. Obrigado. Já foi.